nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos como que uma cena que retrata aquilo que é o nosso encontro pessoal com Deus, aquilo que é o início da nossa caminhada de seguimento a Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje nós temos alguns elementos que nos levam a essa reflexão, onde nós temos um encontro, porque Jesus ele vem para estar na casa de Marta e Maria. Aqui nós vemos como que essa adesão é necessária. Por isso que o evangelista vai dizer que Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Veja que esse termo recebeu remete a uma atitude de liberdade, onde essa mulher acolhe, adere a Jesus Cristo. Isso acontece no nosso encontro pessoal com Ele, porque nós aderimos a Ele, recebemos Ele no nosso interior, no nosso coração, na nossa casa, na nossa habitação, para que possamos torná-la a habitação do próprio Deus. Depois nós temos duas realidades, que são as figuras de Marta e Maria, que são, sim, talvez as duas grandes tentações que nós temos no início da nossa caminhada. É claro, cada um com a sua experiência de vida, cada um com a sua própria inclinação, mas todos nós temos uma dessas inclinações. A figura de Marta, essa figura do ativismo, onde está sempre, mesmo com essa boa intenção de querer servir, de querer se colocar a serviço do Mestre, de fazer coisas. E temos a figura de Maria, aquela que também senta aos pés do Senhor para escutar a palavra. Se nós olharmos bem, Jesus, no Sagrado Evangelho, ele não condena nenhuma das duas atitudes, nem a de Marta e nem a de Maria, mas ele nos traz uma hierarquia de valores entre elas. Ele nos traz uma reflexão sobre o equilíbrio dessas duas coisas que precisam existir na nossa própria vida. Porque veja que, diante da hierarquia de valores, é muito mais importante estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor, do que fazer coisas para o Senhor. Porque a nossa vocação, nosso chamado, é primeiro para ser e não para fazer. O fazer, ele é uma consequência do ser, da experiência que nós temos com Deus. Por isso que, depois desse encontro pessoal, depois dessa adesão, dessa acolhida de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração, nós precisamos aprender a equilibrar essas duas realidades. Primeiro, permanecer aos pés do Senhor, para escutar a sua palavra. Depois, a partir dessa palavra, sermos capazes de corresponder à missão que Jesus Cristo nos dá. Aqui nós temos duas realidades implícitas, a espiritualidade e o carisma. A espiritualidade é representada por Maria, que está aos pés do Senhor, para escutar, para se alimentar dele, para receber dele. Essa é a espiritualidade que todos nós temos. Uma espiritualidade particular, onde é esse ponto de união, de relação com o próprio Deus. E nós precisamos aprender a identificar essa espiritualidade na nossa vida.
porque é a espiritualidade que nos leva a uma plena vida contemplativa. É a espiritualidade que vai nos dando a capacidade de perceber a presença de Deus na nossa vida e em tudo mais. É a espiritualidade que vai nos abrindo a uma vida sobrenatural. E o carisma é o dom que Deus nos dá para o serviço do nosso próximo, que é a figura simbolizada pela figura de Marta, essa que está trabalhando, que está sempre fazendo alguma coisa. E o carisma são esses dons que Deus nos dá, dons particulares que Ele infunde na nossa alma, no nosso interior, como aptidões de praticar algumas coisas específicas, ou dons motores, ou dons intelectuais, ou dons espirituais, para servir a igreja, para servir o próximo, para a salvação das almas. E esses carismas são importantes porque, assim como a espiritualidade, nós nos alimentamos de Deus, o carisma é aquilo que faz com que cada um de nós alimente o nosso próximo de Deus, porque é o dom de Deus em nós que nós distribuímos, que nós transmitimos aos nossos irmãos. Por isso que é muito importante e essencial sempre termos em vista esse equilíbrio entre a espiritualidade e o carisma, porque já recebemos Jesus Cristo em nosso coração, já recebemos Jesus Cristo em nós já somos a morada de Deus, mas precisamos ter essa hierarquia de valores para não cair nos extremos de uma estagnação total, como que disfarçada de vida contemplativa, ou um ativismo total disfarçado de missão, para que assim possamos sempre ter o equilíbrio, porque toda missão ela tem o seu fundamento aos pés do Senhor e naturalmente todo fruto, todo transbordamento da vida contemplativa se dá no amor ao próximo, na busca de salvação das almas. Por isso que a espiritualidade e o carisma, a vida contemplativa e a vida ativa estão sempre unidas, porque uma motiva a outra. A vida contemplativa nos leva à ação, à atividade. E a atividade, a ação, nos leva cada vez mais para os pés do Senhor, para a vida contemplativa, para estar junto dele. Por isso nós precisamos manter esse equilíbrio. E é claro, não olhar a figura de Marta ou Maria como uma melhor do que a outra, mas Jesus Cristo nos traz o ensinamento que hoje que essas duas figuras têm aquilo que é o seu benefício para a vida da igreja, mas tudo com equilíbrio, porque quando falta equilíbrio, sempre vai faltar a santidade e uma verdadeira correspondência a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.